poderia ter sido tão escandalosa quanto a TV e o cinema retrataram. Ela era, o escândalo em si era ela. Ela tinha uma posição privilegiada, ela era respeitada, né, dentro dos limites que poderia ser. Daí a importância dela, né, que ela conseguiu uma posição, ela quebrou paradigmas, ela chegou onde nenhuma outra chegou. E, então, na época, tinha muitas irmandades religiosas, né? Os escravos, em sua maioria, participavam das irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Chamados forros, tinham Nossa Senhora das Mercês. Então, existia uma classificação social em que cada um tinha sua irmandade. Os negros eram proibidos de adentrar as irmandades brancas. Ela vai ser uma pessoa que vai contribuir muito com as irmandades religiosas da cidade, inclusive todas elas, as dos brancos, porque existia uma série de irmandades. E os brancos, quanto mais irmandade você participasse, maior o seu poder, porque as várias irmandades, elas viviam dos donativos dessas pessoas. Então você tinha que ter dinheiro suficiente para construir capelas, construir igrejas, para bancar as obras, e não era pouco dinheiro, era muito. Então a Chica, ela fazia parte de várias irmandades do Arraial, tanto de negros quanto de brancos. Então isso significa que ela tinha uma posição muito privilegiada e ela circulava com tranquilidade no mundo dos brancos, porém obedecendo às regras das mulheres brancas. Diamantina é cheio das lendas. Aqui, em qualquer canto que você vá, com quem você conversa, você sempre encontra uma lenda. E claro que a Chica da Silva não ia ficar de fora disso, né? E aí, da varanda da Chica da Silva, a gente consegue enxergar ali a igreja da Nossa Senhora do Carmo. Na verdade, essa igreja foi construída pelo contratador, João Fernandes, o marido da Chica, para ela, e também como um sinal ali de imponência, né? de poder, porque ele construiu bem em frente ao lado, né? Ali ao lado da onde ele trabalhava. Mas o curioso e a lenda é que, se vocês repararem, a igreja, o campanário, né, a parte do sino, ele fica pro lado do fundo. E aí reza a lenda na cidade que as igrejas na época da escravidão, os negros não podiam entrar nas igrejas. Na verdade, eles podiam entrar nas igrejas. O que eles não podiam era passar por baixo do sino. E o sino ficava na frente, então automaticamente eles não podiam frequentar a igreja. Essa é a lenda, porque aí a Chica veio, construiu essa igreja e colocou o campanário para o fundo, para todos os negros conseguirem adentrar a igreja. Mas, na verdade, essa ideia do campanário ao fundo vem de toda uma filosofia, uma questão arquitetônica de Portugal, do norte de Portugal. Então, de certa forma, é simplesmente um fator de arquitetura. Mas a história é bem divertida, né? Eu acho bem mais legal a questão das lendas. E, na realidade, essa casa da Chica da Silva e do João Fernandes não era o palacete principal deles. Essa casa era uma casa chamada de Casa da Cidade, porque era onde eles tinham que vir trabalhar, então ficava próximo do ambiente de trabalho e de todo aquele métier, questões de encontrar com quem deveria, ficava mais perto. Na realidade, o verdadeiro palacete deles ficava ali naquela direção das montanhas, mais ou menos, com um dia inteiro de viagem em cima de um lombo de burro. Lá hoje restou só algumas pedras e ruínas no chão, foi demolida essa casa e preservou-se essa casa, que já chega a ser grande para os padrões da época, aqui na cidade. As filhas delas todas estudaram nos melhores colégios que as outras filhas da aristocracia estudaram. 2 filhas dela viraram freira. Então, ela era da elite, ela tinha escravos, tinha muitos, como qualquer mulher branca teria, né? E isso também
é um escândalo para a época. Um negro sendo senhor de outro negro. Isso é o fim dos tempos. Um sem alma sendo senhor do outro sem alma. Como assim, né? Então, a gente não pode olhar para trás com os olhos que a gente tem hoje. Achar que ela era uma portadora da bandeira da sexualidade e da liberdade feminina, que é o que a gente tem no século XX e agora mais forte no XXI, né? Não, ela foi sim um marco para a época dela. Ela foi muito além do que qualquer mulher da situação dela poderia ter ido. E ponto, né? Para aquela época aquilo era demais, era muito subversivo. Um retrato era uma coisa de uma pessoa muito, muito célebre. Ela não era célebre, ela ficou depois. A sociedade na época não queria dar esse pano para manga, né? Porque era admitir que uma negra chegou no topo. O retrato era retrato do rei, da família real, dos poderosos que merecessem esse destaque. Então ela viveu com o contratador durante 16 anos. Em 1770 ele voltou para Portugal, porque ele foi resolver questões de herança com a viúva do pai dele. Levou 4 filhos do casal juntos, e o outro filho do primeiro relacionamento da Chica. Todos tiveram títulos de nobreza, todos tiveram, um deles virou padre também, todos tiveram terras e tudo. Foi uma descendência muito promissora. A Chica ficou como herdeira dele, continuou como a senhora Oliveira. Ele deixou bens suficientes para ela viver até o fim da vida dela, cuidar das filhas da melhor maneira. E, inclusive, quando ela morreu, ela foi sepultada na igreja, na Irmandade de São Francisco de Assis. É isso, ela escolheu em vida. Ela conseguiu ser enterrada dentro dessa perspectiva de uma irmandade branca. Então era um privilégio enorme você poder escolher que irmandade que vai te acolher na hora da sua partida. Ela morreu com aproximadamente 60 anos. Fizeram a exumação do corpo da Chica. E estima-se que ela tenha morrido de reumatismo, que ela tinha reumatismo ao morrer. Então ela já era uma pessoa, para a época, muito idosa. Pouquíssimas pessoas chegavam a 60 anos. O João Fernandes, ele foi casado antes, né? Não se sabe muito sobre a primeira esposa dele. Sabe-se que quando ele foi para o Tijuco, ele foi sozinho. E lá ele conheceu a Chica e ficou com ela esse período todo até ele deixar o Brasil. E a Chica também só ficou com ele, né? Mesmo porque 13 filhos, tinha muito tempo para ela ficar com outra pessoa. Mas foi uma paixão que rompeu estereótipos sociais. É uma história muito bacana. Diamantina é rodeada de paisagens naturais lindíssimas e a todo canto que a gente olha, vira, tem uma beleza. E até Lô Borges não conseguiu se conter e escreveu Paisagem na Janela, olhando para essa Serra do Espinhaço. Nós chegamos em Rio Verde por volta das 11 da manhã e a gente encontrou uma cidade deserta mesmo. E aí, de repente, agora são quase 2 horas da tarde.